Olá, boa noite. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é a produção de conhecimentos da filosofia na educação. Pessoal, eu quero dizer a vocês que quando for vídeo gravado, que nem esse agora que eu estou gravando, quando for vídeo gravado, a qualquer momento do dia, o vídeo estará disponível no canal. Quando for ao vivo, é às 11 horas da manhã, ok? Então, se for ao vivo, é às 11 da manhã. E se for gravado, a qualquer momento do dia, o vídeo estará disponível no canal, ok? A humanidade sempre buscou explicações para tudo. O mundo, o ser humano, a sociedade, o próprio conhecimento, a moral, o poder, etc. Os conhecimentos no campo da filosofia da educação acompanharam as diversas tendências da filosofia ao longo da história do pensamento humano. Essas tendências, como foi visto na aula passada, como foi visto na nossa aula de tendências pedagógicas e suas referências filosóficas, estão presentes nas maneiras de pensar a educação e, dependendo da época, elas são mais ou menos predominantes. Veremos na nossa aula alguns conhecimentos filosóficos produzidos em alguns momentos históricos em que influenciaram a produção de algumas tendências filosóficas em educação. Normalmente, os conhecimentos de filosofia da educação dizem respeito ao que entender por educação, por ser humano, e o modo de entender o conhecimento e seu papel na vida humana, ao entendimento da ética e moral e sobre o papel da educação na formação das novas gerações, compreendendo as organizações sociais, políticas, as relações de poder e sua influência na educação. Destacamos a importância da reflexão crítica proporcionado pela estética e suas relações com a educação. Vamos agora para as ideias no campo da filosofia, da educação e a partir da referência metafísica ou da perspectiva essencialista. E o ser humano? Ele é um ser no qual convivem provisoriamente, pode-se dizer assim, as duas realidades. Ele é um corpo, ou tem um corpo, e aqui muita discussão pode ser feita. E tem ou é, ao mesmo tempo, uma alma. A alma é a essência do ser humano. Ela já viveu no mundo das essências e por alguma razão veio a habitar um corpo material desse mundo aqui, imperfeito. Ao estar no corpo, ela fica esquecida das essências que ela contemplava no outro mundo. A alma, portanto, já tem o conhecimento dentro dela, mas está de alguma maneira apagado. Sua tarefa no tempo em que estiver no corpo será a de se lembrar das ideias ou do conhecimento das essências puras que ela contemplou na outra realidade da qual já fez parte. Esses conhecimentos são também fundamentais para que ela oriente suas ações, sua maneira de agir. Pessoal, antigamente, as pessoas que habitavam na caverna, as pessoas que frequentavam a caverna, tinham uma fogueira, elas acendiam uma fogueira dentro da caverna, as pessoas que ou moravam na caverna, ou as pessoas que moravam na caverna, ou as pessoas que umas moravam, outras frequentavam as cavernas. Quer dizer, as pessoas que moravam na caverna e aquelas pessoas que frequentavam a caverna, aí elas acendiam uma fogueira. Então as pessoas, nesse período da história que moravam ou frequentavam a caverna, elas só viam a sua sombra. As pessoas ficavam lá na caverna, dentro da caverna, ali as pessoas dentro da caverna acendiam uma fogueira. E ali, para poder iluminar, E ali ela podia ver a sua sombra, tá? Não só dela, como a do seu companheiro ou companheira também. Hoje,
não existe mais esse negócio de caverna, né? Hoje as pessoas têm uma sala, uma lâmpada, né? Que essa lâmpada, com a sua luz, ilumina todo o ambiente. A pessoa tem ali, né, na sua sala, uma televisão e ela pode assistir às suas programações, novelas, séries, telejornais, entre outros, tá? Então mudou as coisas. Antigamente as pessoas moravam ou frequentavam a caverna, ficava ali com uma fogueira acesa e só via sua sombra. Hoje a pessoa não tem a sua casa, tem ali a sala, a lâmpada, que com sua luz, né, que nem eu falei, ilumina o ambiente, e ali ela tem uma televisão que ela consegue ver as programações. Ela não vai se ver, ela vai ver a programação, ela não vai ficar ali para ser vista, entendeu? Porque as pessoas da caverna viam a sua sombra, já as de hoje não. As pessoas de hoje, da atualidade, elas não ficam se vendo pela sombra, elas assistem programações da televisão. Então, Alegoria da Caverna de Platão, uma reflexão sobre os tempos atuais. Pesquisem lá a imagem do mito da caverna, que você vai ver, você vai entender o que eu estou explicando aqui, ok? Daí que os conhecimentos filosóficos em filosofia da educação, desde Platão até ao menos por volta do século XVIII, pautaram-se basicamente por estas ideias filosóficas. Em resumo, estes conhecimentos filosófico-educacionais podem ser assim apresentados. A realidade é constituída de duas instâncias, a realidade natural e uma realidade sobrenatural. A segunda é mais importante que a primeira. Né? Qual é a segunda? A realidade sobrenatural, certo? A primeira é natural, a segunda é sobrenatural, ou seja, a realidade sobrenatural é a mais importante. O ser humano participa das duas realidades por ser constituído de um corpo material e de uma alma não material, espírito. O mais importante é a alma, ou espírito, ainda que se reconheça a importância do corpo. E o conhecimento, que é derivado de iluminações vindas da realidade espiritual, de um Deus, e deve ser transmitido para todas as pessoas por quem teve acesso a ele de alguma maneira. E os valores morais devem ser buscados na manifestação da vontade, da realidade espiritual ou de Deus. Há regras de conduta, há uma moral, já dadas e que devem ser observadas. A maneira de as pessoas viverem em sociedade deve ter sempre em vista o cumprimento das regras morais vindas da realidade espiritual e deve convergir para uma futura vida do ser humano, ao menos de sua alma, na realidade espiritual sobrenatural. Vamos agora para as ideias no campo da filosofia da educação e a partir da referência metafísica numa perspectiva naturalista. Conforme foi dito na nossa aula, conforme já foi discutido na nossa aula, e qual aula que eu me refiro? Na aula de tendências pedagógicas e suas referências filosóficas. Expressão naturalista já indica tratar-se de uma referência que pretende olhar a realidade apenas como constituída da natureza, isto é, uma realidade que não abrangeria possíveis outras realidades não físicas. De acordo com esta perspectiva, os seres em geral, incluindo aí os seres humanos, são seres exclusivamente pertencentes e originários do mundo natural. Cabe ao ser humano, se desejar entender e compreender a realidade a si mesmo e aos demais seres, estudá-los partindo de dados puramente naturais e lidar com eles dentro dos limites e das exigências da natureza. Na verdade, esta maneira de pensar nos seus inícios, por volta do século XVI ou até antes, sempre no Ocidente, incluía algo de metafísico. Não por afirmar a existência de uma realidade sobrenatural apartada da realidade natural, mas por afirmar existir algo especialmente no que diz respeito ao ser humano, que não é material. Esse algo seria uma natureza já dada pronta ou certas características essenciais pensadas com pré-existentes. De se
também a priori, ou seja, que existem primeiro antes do existir histórico dos seres humanos. Se existem antes, ou por primeiro, ou a priori, existem numa realidade além da realidade material. São, de certa maneira, metafísicas. As teorias educacionais procurarão, a partir daí, servir-se dos conhecimentos científicos e procurarão enxergar a educação como uma forma de ajudar crianças e jovens a desenvolverem suas características naturais, incluindo uma grande atenção ao corpo, aos desejos, às emoções, buscando a melhor adaptação possível ao que a natureza humana indica ser bom para todos. Exemplos de estudiosos que produziram conhecimentos no campo da filosofia e da educação são Immanuel Kant, que escreveu um livro com o título Sobre a Educação, Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia da educação, teve grande influência nas teorias educacionais a partir do positivismo, Jean-Jacques Rousseau, cuja obra bastante conhecida dos educadores é o Emílio, ou da Educação, John Dewey, com várias obras, sendo a mais conhecida Democracia e Educação, e as ideias de Jean Piaget, que muito influenciaram e influenciam a educação, e outros que servem das referências desta tendência naturalista como pontos de partida para as suas teorias educacionais. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, gostou? Já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!